Bem, deixa eu tentar resumir aqui, para quem não esteve com a gente, o que é que a linha daquilo que a gente está falando. A história que nós estamos vivendo tem uma perspectiva que as Escrituras nos apresentam. A perspectiva dessa história é que o nosso mundo não é fruto de um acaso. Existe um Deus pessoal que criou todas as coisas e criou o ser humano. E Ele criou um mundo bom e perfeito. E nos criou como seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. E nos deu um privilégio e uma responsabilidade dentro dessa criação dele. Nós nos rebelamos contra o nosso Criador. E a nossa rebelião contra o nosso Criador gerou toda a maldade, toda a desconexão, todo o caos, toda a enfermidade, toda a desgraça, toda a tragédia que existe na nossa sociedade, no nosso mundo. Seja essas realidades de desconexões a nível emocional, ou físico, ou ecológico, ou social, todos esses males são resultados daquilo que a Bíblia nos apresenta com o nome de pecado. Pecado não é você matar, roubar, adulterar, prostituir. Essas coisas acontecem na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveriam essas coisas. Essas coisas então são frutos do pecado. O pecado é a nossa rebelião contra Deus. A rebelião do nosso coração contra Deus é que faz com que todas essas coisas que são vistas por nós como más, como desconexas, estarem acontecendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo. Mas as Escrituras nos dizem que Deus não desistiu desse mundo bom e perfeito que Ele fez, e que foi afetado pela nossa rebelião. Ele não desistiu de mim e não desistiu de você. Antes dele criar qualquer coisa, Ele já tinha um plano elaborado para poder trazer reconciliação de todas as coisas com Ele. E esse plano consistia em Ele exercer a reconciliação do mundo a partir da reconciliação de seres humanos por intermédio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra, o verbo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus que se fez homem e viveu como ser humano entre nós. Portanto, há uma conspiração divina acontecendo na nossa história. As Escrituras nos dizem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus está fazendo, realizando, guardando, trazendo à tona para esse mundo criado por Ele. Mas as Escrituras também nos dizem que aqueles que têm o Espírito de Deus sabem isso, conhecem isso. Então, quem são aqueles que têm o Espírito de Deus? Aqueles que têm o Espírito de Deus são homens e mulheres que foram reconciliados com Ele através de Jesus Cristo. Qual é o resultado primeiro da reconciliação? O resultado primeiro da reconciliação, o que a Bíblia chama de primícia da reconciliação, é a igreja. Ok? A igreja é o resultado imediato daquilo que Deus está fazendo em termos de consertar a humanidade. Deus tem um plano que Ele colocou em execução, e esse plano está acontecendo dentro desse mundo em rebelião contra Ele. As Escrituras nos dizem que existe um ser, um adversário chamado Satanás, que opera contra a reconstrução desse mundo bom e perfeito de Deus. Mas as Escrituras nos dizem que esse ser já está derrotado, que Deus minou a base do poder do reino de Satanás, e Ele fez isso através daquilo que Ele realizou na cruz de Jesus, por mim e por você.
Então toda a nossa história, todo o nosso mundo, tudo aquilo que está acontecendo na história, de acordo com a perspectiva da Bíblia, está sendo conduzido por Deus a um momento final, quando o nosso mundo criado vai ser completamente transformado pelo poder de Deus. Isso é o que a Bíblia apresenta para a gente como o fim do mundo. O fim do mundo na Bíblia não é a destruição do nosso mundo criado. O fim do mundo na Bíblia é a renovação do nosso mundo criado. Deus está fazendo nova, diz as Escrituras, todas as coisas. E isso começou em mim e em você. O fruto, primeiro, dessas coisas novas que Ele está fazendo, então, é a igreja. Ok? E o processo disso começa dentro das Escrituras, através de Deus escolher um homem dentre as nações da terra, chamado Abraão. E através deste homem, Ele diz que Ele vai trazer a promessa feita em Gênesis 3,15, um filho de mulher, que vai esmagar o mal, debaixo dos seus pés. E Ele então começa todo um processo, para construir uma nação, a nação de Israel, através de quem então Ele vai exemplificar para o mundo, como é que a humanidade, como é que uma nação deveria viver, quando ela estivesse vivendo debaixo do governo dele, debaixo do governo de Deus. Mas Israel falha consecutivamente em viver debaixo do governo de Deus. E aí Deus faz então uma promessa, para manter aquilo que Ele tinha planejado desde antes da fundação do mundo, através de um rei que Ele escolhe, chamado Davi. Ele diz que Ele vai trazer ao mundo um descendente de Davi, que será chamado de seu filho, filho de Deus. E através desse descendente de Davi, Ele iria estabelecer o governo dele, o trono dele, eternamente. O governo de Deus seria exercido sobre a humanidade, através então de um ser humano, que viria da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, e que seria plena e completamente obediente e submisso a Deus. E a este ser humano, Deus entregaria o governo, e a autoridade, e o poder, sobre toda a terra, e sobre todo o céu. Esse homem chama-se Jesus Cristo. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e está vivo, assentado como um ser humano, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso toda a humanidade, em Cristo Jesus, pode ser redimida, para dentro dos propósitos bons e perfeitos de Deus, novamente. E esse processo está sendo levado adiante, dentro da nossa história, através da igreja. A igreja é o povo que está vivendo agora, já, hoje, debaixo do governo de Deus. Por isso eu quero dizer para você, que se você está aqui essa noite, se você é membro de uma igreja, se você vai a uma igreja, se você diz que você crê na Bíblia, se você diz que você acredita em Jesus Cristo, se você diz que você é igreja, então você, assim como eu, somos homens e mulheres que já estamos vivendo dentro de um novo governo. O governo da nossa vida não é o governo do presente século. O governo da nossa vida é o governo exercido por Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, se a minha vida e a sua vida não é vivida de acordo com o governo dele, nós somos o seu povo, mas nós não estamos sendo o seu povo do jeito que ele quer que a gente seja o seu povo. E por isso, eu e você precisamos nos arrepender e ser o povo de Deus do jeito que Ele quer que a gente seja seu povo. E como é que Deus quer que a gente seja seu povo?
Ele quer que nós sejamos aqueles que expressem para o mundo a realidade da reconciliação. Isso é a igreja. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma denominação. A igreja não é uma programação. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Isso que a igreja é. A igreja são aqueles que já estão vivendo, que já sabem a verdade. Seus olhos foram abertos. Nós sabemos a verdade. Nós sabemos para onde a história está indo. Nós sabemos quem manda. Nós sabemos quem é que governa. E se a gente tiver juízo, a gente obedece quem governa. O sermão pode acabar aqui. Já posso te fazer um apelo e te chamar para o arrependimento. Já posso convocar todo mundo aqui para a gente se arrepender, porque nós não estamos sendo igreja do jeito que Deus quer que a gente seja igreja. Ou estamos? A gente continua com o nosso coração preso ao amor pelo presente mundo. E as escrituras dizem para a gente que se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. Nós não podemos amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Por isso nós precisamos nos arrepender. Por isso nós temos que dizer para Deus: Deus, nós somos seus filhos e filhas, mas nós não estamos sendo seus filhos e filhas do jeito que o Senhor quer que a gente seja seus filhos e filhas. Então nos perdoe. Tenha misericórdia de nós. Porque Deus não vai abandonar você ou a mim, porque nós não estamos sendo filhos e filhas do jeito que Ele quer que nós sejamos, mas Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. Ele não pode deixar que o pecado triunfe sobre a nossa vida. Por isso, quando nós lemos as epístolas do Novo Testamento, nós estamos lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. Você entendeu? Pergunta aí para quem está do seu lado se ele entendeu o que eu falei. Você entendeu o que foi dito? As epístolas não são uma mensagem de Deus para perdido. As epístolas é uma mensagem de Deus para salvos. Gente crente, gente que se converteu, gente que está dizendo: eu sei que eu vivia nas trevas e o poder do Evangelho me tirou do reino de Satanás e me transportou para o reino do seu Filho amado. As epístolas são um texto de Deus para quem é santo. E você é santo e santa, sabia? Pode dizer aí para quem está do seu lado. Primeiro pergunta: você já se rendeu a Jesus? Pergunta assim: você já se rendeu a Jesus? Se já se rendeu, diga para ele: você é santo, você é santa. Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui em mim. Santidade não tem a ver com o seu esforço para tentar ser bonzinho e fazer as coisas certas para então você ser santo. Você é santo. Você é santo. Por isso, quando você faz as coisas erradas, quando eu faço as coisas erradas, isso não tem nada a ver com quem nós somos. Deu para entender? Você não é mais pecador. Essa não é mais sua natureza. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é santo, é santa. Essa é a sua natureza. É santo e santa, que peca, mas é santo e santa. Deu para entender? Santidade não tem a ver com o que nós fazemos. Santidade tem a ver com o que nós somos. O que nós somos nos leva ao que nós fazemos. O que você faz, o que eu faço, precisa ser resultado de quem nós somos. Satanás sutilmente nos enganou com relação a isso. Então, a serpente sempre faz isso. Ela chegou lá no Éden e falou assim: foi assim que Deus disse. E ela continua fazendo a mesma coisa.
ele vem e diz assim: é assim que Deus disse. Você precisa se esforçar mais para ser santo. Você precisa parar de fazer as coisas erradas para ser santo. Mas só que não foi isso que Deus disse. Deus disse que se nós nos rendemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, então, agora, nós somos santos. E porque nós somos santos, então, nós precisamos agir de conformidade com aquilo que nós somos. As coisas mudam ou não mudam? Não é que você precisa se esforçar para não fazer as coisas erradas, então ser santo para Deus. Você é santo para Deus, e por isso não tem lógica nenhuma você ficar fazendo as coisas erradas. Deu para entender? Eu não preciso me esforçar para não adulterar, para então eu ser santo, porque eu não adulterei. Não, eu sou santo, por isso não tem lógica nenhuma eu adulterar. Eu sou santo. Isso não tem mais nada a ver comigo. Eu não preciso me esforçar para não mentir, para então eu poder ser santo. Não, eu sou santo. Por isso quando eu minto, eu falo: cara, esse negócio não tem nada a ver comigo. Por que eu menti? Por que eu menti? Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com quem eu sou. Aí eu me arrependo, porque aquilo não tem a ver com a minha natureza. Então, a igreja é o povo da reconciliação. Na igreja, o governo de Jesus Cristo precisa ser visto pelo mundo. Esse é o plano de Deus. Essa é a sua conspiração divina. O reino dele chegou. E o reino dele, que chegou de forma significativa, precisa ser vivido por nós, para que então mais pessoas queiram dizer assim: ei, por que vocês vivem assim? Por que vocês agem assim? Por que vocês se amam assim? Por que vocês se perdoam desse jeito? E aí nós vamos contar para eles a mensagem da reconciliação. Nós vamos dizer: é porque outro rei reina sobre a vida da gente. É porque nós já vivemos num outro ambiente, e você também pode se render ao governo amoroso desse Deus. E se você fizer isso, desse rei, e se você fizer isso, ele vai trazer você para viver agora no ambiente dele. E Jesus nos diz que isso funciona dentro do nosso mundo caído como um pouco de fermento que uma mulher coloca na massa, e que embora pouco, ele leveda toda a massa. A igreja é a expressão mais efetiva do reino de Deus presente na terra. E se nós não estamos sendo, de novo, nós precisamos nos arrepender. E quando a igreja é efetivamente a realidade que responde a esse governo de Deus na terra, então nós somos uma comunidade em missão de reconciliação no mundo. Essa é a ordem que o nosso rei nos deu. A humanidade foi reconciliada em Jesus. Veja, você precisa entender isso. Quando a Bíblia diz que a humanidade foi reconciliada em Jesus, ela não está pensando em Jesus apenas na perspectiva de que Ele é Deus. Ela está pensando em Jesus na perspectiva de que Ele é um ser humano.
ele é a humanidade perfeita. Na linguagem de Paulo, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, a primeira humanidade se rebelou contra Deus, pecou, e Deus conserta isso através da própria humanidade, agora representada em Jesus Cristo. Quando Jesus triunfa sobre a morte, quando ele ressuscita dos mortos, ele não ressuscita dos mortos apenas porque ele é Deus. Na verdade, isso aí não tem nem lógica, porque se ele é Deus, ele não podia nem morrer, e ele é Deus, ok? Jesus é 100% Deus, 100% homem, mas eu quero que você entenda isso, como Deus, ele não podia nem morrer. Então como é que ele morre? Para morrer ele tem que se fazer homem, 100% homem. Por isso, o Deus homem morre naquela cruz. Ele tem natureza divina, mas ele tem natureza humana, como a minha e a sua. A única diferença é que a natureza dele é no mesmo estado do primeiro Adão antes da queda. Assim, é tão igual, que assim como Adão foi tentado e caiu, Satanás entendia que ele podia tentar Jesus, porque ele podia cair também. E é isso que acontece lá no deserto, na tentação. E isso é o que vai acontecendo ao longo do ministério de Jesus, até mesmo quando ele está na cruz. Satanás o tenta, dizendo: prove que você é Deus, prove que você é o Filho de Deus, desça da cruz, e todos vão crer em você. Ele faz isso através dos lábios dos fariseus. Mas Jesus enfrenta o caminho traçado pelo Pai até o fim. Ele bebe o cálice da obediência até a última gota, coisa que eu e você não fazemos, mas ele fez. Mas ainda assim, ele morre. A Bíblia diz que a morte é o pagamento da nossa rebelião. O salário do pecado é a morte. Jesus não tem pecado como ser humano, então ele não podia morrer. Não tem salário, mas ele morreu. Por quê? Porque ele levou a nossa dívida, ele pagou o nosso salário, aquilo que a gente devia para a morte. Por isso ele morreu. Aquilo que a humanidade caída devia, a humanidade perfeita pagou. E a prova de que ele morre naquela cruz, como um ser humano perfeito, ele morre porque ele está carregando o pecado de outros, é que ao terceiro dia, o poder do Espírito Santo de Deus o ressuscita dos mortos. Eu e você precisamos entender que Jesus não é ressuscitar, ele não ressuscita dos mortos porque ele é Deus. Como eu falei, como Deus ele não podia nem morrer. Ele ressuscita dos mortos como ser humano. Paulo em Efésios 1 explica isso para a gente. Romanos 8 explica isso para a gente. O poder do Espírito Santo de Deus ressuscita Jesus dos mortos. E agora ele é o primeiro homem da nova criação. Ele está vivo, com um corpo glorificado, um corpo ajustado, adequado para o novo mundo que está chegando, para o reino pleno de Deus que está vindo. O corpo que Adão e Eva tinham antes da queda, cheio da glória de Deus, não só porque ele é Deus, mas porque ele é um ser humano também, cheio de Deus. Por isso Paulo diz que ele é o primogênito da ressurreição dos mortos, porque aquilo que aconteceu com ele, é o que vai acontecer comigo e com você, com cada um daqueles que se renderam
ao seu governo amoroso e que já estão vivendo agora debaixo do seu governo, dentro da realidade do seu reino. E como povo de Deus, que vive agora em obediência a esse rei, que perdoa porque ele mandou perdoar, que ama porque ele mandou amar, que não é ganancioso porque ele diz que nós deveríamos ser generosos, que experimenta as realidades do porvir de forma significativa aqui e agora. É que eu e você, é que a igreja é enviada por Jesus ao mundo para continuar fazendo o processo da reconciliação que Jesus realizou e agora está realizando através de mim e através de você. Os evangelhos chamam isso de fazer discípulos. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos. Agora, o que significa fazer discípulos? Significa anunciar o evangelho da reconciliação, para que pessoas se arrependam da sua rebelião com Deus e sejam trazidas de volta para o reino governado pelo amor de Jesus Cristo. Fazer discípulos significa anunciar para outras pessoas que Deus já resolveu o problema entre ele e a humanidade, e agora a humanidade precisa responder aquilo que Deus fez em favor dela. E nós respondemos a isso nos arrependendo da nossa independência, da nossa rebelião, e nos colocando debaixo do governo amoroso de Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, nós passamos a fazer parte do povo que Deus tem predestinado, eleito, para ser o povo dele desde antes da fundação do mundo. E como povo dele, eleito, predestinado para ser dele desde antes da fundação do mundo, agora a gente está envolvido com os negócios do nosso Pai. E qual é o negócio do nosso Pai? É reconciliar todas as coisas com Ele através de Jesus Cristo. Por isso, em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, nós lemos o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A ordem que Jesus deu à igreja, a sua comunidade de discípulos, é uma só. Vocês são meus súditos, meus seguidores, e vocês devem ir agora por todo o mundo, anunciando o evangelho, para que hajam novos súditos, novos seguidores. Gente que se arrepende da sua rebelião e passa a fazer parte agora novamente da relação com a Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o plano original de Deus. Deus nos criou como seres humanos para estarmos ligados a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E é isso que Jesus está mandando a gente fazer. Fazer discípulos significa que enquanto nós vamos vivendo a nossa vida como gente reconciliada pelo Evangelho, enquanto nós vamos indo, ide aonde? Para a academia, para o clube, para a praia, para o trabalho. Enquanto vocês vão vivendo, vão fazendo discípulos, vão compartilhando o evangelho da reconciliação com outras pessoas. E aqueles que se renderem a esse evangelho, vocês devem então trazê-los para fazer parte da comunidade do reino, a comunidade da aliança, a comunidade que se chama trinitária, que se chama pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso Jesus diz: vão
Nesse vão aí está a pregação do Evangelho, o testemunho sobre o Evangelho. Vão, façam discípulos, conquistem novos seguidores conquistados são trazidos para fazer parte do povo do reino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, eu espero que esse não seja o caso de nenhum aqui, né? Mas se for, já vou logo dando um puxão de orelha. Por isso, não tem essa história de você ser seguidor de Jesus, crente de Jesus, discípulo de Jesus, gente que diz que crê em Jesus, mas não quer saber da igreja. Não existe isso na Bíblia. Não tem na Bíblia essa história de crente desigrejado. Se é desigrejado, não é crente. Não é crente. É incrédulo. E se for crente, não está sendo crente do jeito que Deus quer. Porque Deus quer crente igrejado, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa história, essa moda que está por aí afora, de falar que é seguidor de Jesus, mas não quer saber da igreja, é coisa da pós-modernidade. É coisa dessa geração que só quer saber do ego, do eu. É um bando de gente, desculpa do bando aqui, ok? Mas é um bando de gente folgada, que não quer se submeter a ninguém. É um bando de gente que ainda não tacou o eu na cruz. E aí vem com essa história, a igreja está cheia de hipócrita. Aí eu pergunto, onde é que não tem hipócrita? Onde é que não tem hipócrita? Seu trabalho não tem hipócrita não, meu filho? Na academia que você vai não tem hipócrita não? No seu condomínio não tem hipócrita? Hipócrita tem em tudo quanto é lugar, inclusive na igreja. Por isso você pode ser mais um. A igreja está cheia de gente. Meu amigo, a igreja está cheia de gente redimida. Gente que tem consciência do seu pecado, da sua rebelião. Essa que é a verdade. Igreja não é para gente perfeita, é para gente em processo de perfeição. Igreja é lugar onde as pessoas têm a coragem de admitir isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o lugar de ser seguidor de Jesus é com o povo de Jesus, é no meio da igreja de Jesus. Agora esse povo de Jesus precisa agora aprender a viver do jeito de Jesus. Por isso ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. Pensa comigo. Vou te dar um exemplo, antes de você pensar comigo. Eu estou tranquilo aqui, hoje eu estou achando que posso ir até meia-noite, já que amanhã eu não vou estar aqui. Vou ajudar você a pensar comigo, vou dar um exemplo. O Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20. O que é que diz em Êxodo capítulo 20? Os 10 mandamentos, muito bem. Não ouvi direito quem falou aí não, mas está de parabéns. Os 10 mandamentos, que na verdade no hebraico são as 10 palavras. Essa é a expressão no hebraico. As 10 palavras. As 10 palavras de Deus para o povo dele, povo de Israel, representantes da igreja, no Antigo Testamento, que Deus tirou do Egito. Quem que era esse povo? Esse povo era a 4ª geração de escravos. Eles estavam 400 anos escravos no Egito. Eles foram levados para lá por José. Viveram lá um tempo, primeira geração, alegrinha, feliz da vida, porque o Egito era um lugar bom. Mas aí morreu o faraó que conhecia o José, e morreu o José também. E veio um outro faraó, de outra dinastia, mudou o governo, né? Saiu o PT, entrou o PSDB, saiu o PSDB, entrou o PT, mudou o governo, mudou a dinastia, mudou quem estava no comando, e quem entrou
não sabia nada de José, não conhecia nada sobre aquele povo. Ele olhou aquele povão lá e falou assim: ih, rapaz, essa turma aí, ó, vai fazer movimento sem terra, vai querer tomar as pirâmides, o negócio não vai dar certo. Vamos meter a escravidão em cima da turma, mete a chibata no pessoal. Aí escravizaram os israelitas que estavam vivendo lá. A partir daí, gerações passam-se, 400 anos. Então você tem ali, naquele povo que foi liberto por Moisés, gente que é tataraneto de escravo. Pensa nisso, o tataravô era escravo, o avô era escravo, o pai é escravo e ele é escravo. Ele tem como estilo de vida uma cultura de escravidão. Aí Deus vai lá, através de um homem chamado Moisés, e diz assim para o faraó: ó, solta meu povo aí, liberta a turma aí, libera o pessoal, porque já deu. Eu quero que eles venham, eles são meu povo, não é seu povo, não, é meu povo. E eu quero que eles venham me servir. Saia do reino do Egito e venha para o reino de Deus, me adorar, me servir. E eu vou conduzi-los para a terra que por direito é deles, porque o mundo todo foi criado para ser do povo de Deus. Por isso, no fim, é banido daqui todo aquele que não faz parte do povo reconciliado por Deus. É só você ler lá Apocalipse. Aí tem toda aquela história das pragas, aqueles troços tudo, né? E o povo sai. E agora o povo está livre. Agora eu vou te fazer a pergunta. Agora pense comigo. Eu vou te fazer uma pergunta. Imagine-se como se você fosse pai desse povo aí. Seu tataravô era escravo, seu avô era escravo, seu pai era escravo, e você também é escravo. Mas só que agora você foi liberto. Agora você é livre. Você sabe viver como gente livre? Como é que faz para viver como gente livre? Sabe me explicar? Como é que vive como gente livre? Qual que é a referência que eles tinham na cabeça dele de gente livre? Eram os seus feitores do Egito, não é? Eles que eram gente livre, pessoal do Egito. Os egípcios eram gente livre e eles eram escravos. Então qual que é o modelo que eles têm de gente livre? O que eles veem os egípcios fazendo. Esse é o contexto para você ler Êxodo 20. Êxodo 20 é uma palavra de graça de Deus, nos ensinando como é que a gente vive agora como gente livre. Ou mais, no momento mais imediato, ensinando Israel como é que ela vai viver como uma nação livre. Por isso, o que nós chamamos de 10 mandamentos começa com palavras de graça. O 10 mandamentos começa assim, ó: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é graça. Aí ele vai começar a ensinar: agora que você é livre, eu vou te ensinar a viver como gente livre. Não terás outros deuses diante de você. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa ficar tentando inventar um monte de deuses aí para tentar agradar e ver se as coisas funcionam na vida de vocês. Eu já me apresentei: prazer, eu sou Deus, aquele que tirou vocês da terra do Egito. Não precisam fazer imagem de escultura para mim. E aí vem todas as demais leis, que nós chamamos de leis, que na verdade são mandamentos, ensino de como você faz para viver como gente livre. Gente escrava tem a sua identidade voltada para aquilo que eles produzem. Por isso Deus coloca o sabá dentro dos 10 mandamentos. Você vai trabalhar 6 dias por semana, mas um dia você vai parar de trabalhar, meu amigo, para você se lembrar que a sua identidade não é no que você faz, a sua identidade é no seu relacionamento comigo. Por isso no 7º dia você não vai trabalhar, você vai me adorar, para se lembrar que a sua identidade não está no seu trabalho, está em quem você é para mim. Gente livre respeita aquilo que é dos outros. Por isso você não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará o carro do teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a bolsa da Carmen Stephanie do seu próximo, não cobiçará as coisas do seu próximo. Gente livre vive sem cobiçar. Gente livre
obedece pai e mãe. Gente livre serve o próximo. Quando você vem aqui em Mateus 28, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Vamos agora trazer lá do Antigo Testamento para nós. Por que Jesus diz que, como parte do discipulado, aquilo que eu e você temos que fazer como povo de Deus, inclui falar do ministério da reconciliação, do evangelho da reconciliação, batizar, trazer as pessoas para dentro do povo de Deus e ensinar essas pessoas, esse povo do qual nós fazemos parte, a obedecerem a tudo que Ele nos ordenou. Por que Ele diz que nós temos que obedecer a tudo que Ele nos ordenou? Porque Ele é o único ser humano livre. Ele é o único ser humano que viveu livre da escravidão e do poder do pecado. Eu e você nascemos escravos do pecado. Por isso eu e você, quando nos convertemos, não sabemos viver como gente livre. Como é que faz para viver como gente livre? Eu não sei, eu nasci escravo do pecado, você também não sabe. Por isso que a gente vive nessa confusão de achar que o que a gente tem que fazer é se esforçar para ser bonzinho, para então Deus gostar da gente. Mas Jesus diz, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vivem como gente livre. Viver como gente livre é viver de acordo com aquilo que eu estou ensinando para vocês. Viver como gente livre é poder perdoar o outro que te ofende. Viver como gente livre é poder amar aquele que te odeia. Viver como gente livre é poder orar por aquele que te persegue. Viver como gente livre é você poder adorar a Deus, sabendo que Deus escolheu você para ser seu filho, Ele é seu pai. E um pai não joga fora um filho quando ele falha, ele erra, o pai corrige. Por isso, mesmo quando você errar, Deus não vai te abandonar, Ele vai te corrigir. Você não precisa ficar tentando se esforçar para ganhar a atenção do seu pai, que está nos céus. Ele te ama. Ele deu a prova do amor dele por mim e por você, através do envio de Jesus. Tudo que Ele podia mostrar do amor dele por mim e por você, Ele já mostrou naquela cruz. Isso é viver como gente livre. Gente livre não precisa ficar acumulando, porque o nosso Pai cuida dos lírios do campo, o nosso Pai cuida dos pássaros do céu. Não vai cuidar de você, homem de pequena fé, que vale muito mais do que eles? A nossa sociedade quer nos dar a garantia de que a nossa segurança está na quantidade de bens que nós acumulamos, e Jesus diz, fazer isso é viver escravo. Deus te abençoa e Deus te dá as coisas para que você possa abençoar os outros e dar. Somos abençoados para abençoar. Ele é dono de tudo, e Ele coloca tudo nas nossas mãos, não como a teologia da prosperidade diz, para você ter cada vez mais, porque você é o filho do rei, mas para como filho do rei, você poder abençoar cada vez mais as pessoas. Jesus então diz que nós precisamos viver de acordo com tudo aquilo que Ele nos ordena, porque Ele é o único que sabe como é que se faz para ser humano livre do pecado. Fazer discípulo então, a missão que Jesus nos deu como igreja, é isso, é ser esse povo que está vivendo agora, no mundo ainda marcado pela rebelião, mas já experimentando a esfera da liberdade do reino de Deus, que chegou significativamente para nós, e que está reconciliando todas as coisas com Deus, e que vai chegar um dia plenamente entre nós. Fazer discípulo, ou a palavra que a gente cunhou para isso, discipulado, né? Não é meramente nós termos uma reunião, um grupo, um encontro com outra pessoa, aonde a gente vai conversar sobre a Bíblia, orar pelo outro, prestar conta um para o outro. Isso é uma parte pequenininha do discipulado. Tem que existir isso, mas é muito pequeno para pensar nisso como discipulado. Discipulado na Bíblia é um novo estilo de vida que eu e você, como súditos do rei, passamos a ter. Discipulado na Bíblia tem a ver com como nós criamos os nossos filhos, como você se relaciona com seus pais, como você como pai se relaciona com seus filhos, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com o nosso tempo, como nós lidamos com o nosso lazer. Isso é discipulado, como nós vivemos. Quando eu me tornei um discípulo de Jesus, Jesus disse para mim: Ricardo, a Suzy, sua esposa, não pode mais ser amada por você do jeito que você ama, você tem que amá-la do jeito que eu a amo.
Então eu comecei a aprender a amar a minha esposa com Jesus. Eu comecei a aprender a criar os meus filhos com Jesus. Eu comecei a aprender a como eu dirijo e lidero a igreja que Ele me colocou como pastor, como Jesus, como Ele quer, e não a partir dos princípios e dos valores que o presente século nos apresenta, que às vezes pode até fazer com que a gente tenha um ministério, uma igreja muito bem sucedida, mas às vezes não tem as características daquilo que são a essência do que Jesus disse que nós devemos ser como igreja. Deu para entender? Então, para fazer discípulo, que é a missão que Jesus nos deu, nós precisamos ser discípulos de Jesus. E aí, eu estou brincando sobre meia-noite, tá? Eu quero encerrar aqui. Mas esse encerrar vai ser um pouquinho longo, tá? Eu quero encerrar aqui, ajudando você e a mim, a termos uma perspectiva do que significa ser um discípulo de Jesus. Veja, eu quero fazer isso olhando alguns textos do Evangelho de Mateus com você. Quando Jesus diz para esses homens aqui, que estão com Ele, esses homens aqui estão representando a igreja, a comunidade dos discípulos, ok? Por quê? Porque o verso 16 diz assim: os 11 discípulos foram. A questão é que esses 11 aqui, no Evangelho de Mateus, assim como nos demais, eles são chamados de apóstolos. Particularmente Mateus, a partir do capítulo 10, esses 11, que na época eram 12, porque Judas estava lá também, ele, o traidor, estava lá, né? Eles são chamados de apóstolos. Mas a partir do capítulo 10, mas é interessante que quando chega no fim do Evangelho de Mateus, Mateus não diz assim: os 11 apóstolos foram ao monte que Jesus havia designado. Ele diz: os 11 discípulos foram. Por quê? Porque aqui eles não estão representando apóstolos, eles estão representando a igreja, os discípulos. Eles são uma representação da igreja. Se ele tivesse dito os 11 apóstolos, isso aqui era um negócio que tinha a ver com o Henrique aí, né, com Jonatas, né, entendeu? Com os pastores, né? Mas ele falou os 11 discípulos, então isso aqui é algo que tem a ver com você e comigo, com todo mundo, com qualquer um que se renda ao Evangelho. Nós sabemos que desses 11 que estavam aqui, um pouco a respeito pelo menos de 4 deles, em relação ao chamado para o discipulado, ao chamado de Jesus para serem discípulos. Lá em Mateus capítulo 4, nós temos a narrativa de Jesus convocando Pedro, Tiago, João e André para segui-lo. Eles estão trabalhando, eles eram pescadores, tinham lá uma microempresa de pesca, e de repente Jesus passa por eles e diz assim: larga tudo aí, vem comigo. E a turma larga tudo e vai com ele. Esse negócio não é meio estranho? Eu sei que a gente aprende a ler a Bíblia, né, de um jeito assim, sem questionar, né, as coisas, né? Agora, seja honesto, isso não é esquisito, cara? O sujeito passa lá, chama para ele seguir, os caras estão no meio do expediente de trabalho, larga tudo e vai atrás do homem. E 2 deles, o pai está junto ainda, que é o patrão, né? E nem reclama. Aí o argumento que a gente usa é o seguinte: não, mas era Jesus, né? Mas só que a gente sabe, porque nós temos toda a Bíblia, que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus encarnado. Agora eles não sabiam disso. Eles descobrem isso ao longo da caminhada deles com Jesus. Então o que faz com que esses homens larguem tudo e sigam Jesus? Por que eles fazem isso? Para você entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico, cultural da época de Jesus. É importante a gente entender isso, porque isso não vai nos ajudar a entender o que significa ser um discípulo, ok? Que é o caso em questão aqui. Para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. E para eu ser discípulo, eu preciso saber o que eu sou. Não é? E não só falar: eu sou discípulo. O que está acontecendo?
O que está acontecendo é o seguinte: na época da cultura de Jesus, todo menino judeu com 5 anos de idade, ele era levado para uma sinagoga, aonde ele, por 5 anos, ficava ali memorizando a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Imagina, o menininho saía de lá com 10 anos de idade da sinagoga, sabendo de cor, não é um versículo não, tá, meu? Presta atenção. Ele sabia de cor os 5 livros, inteiro. Isso chamava-se Beit Sefer. Era o curso primário deles. Pedro passou por isso, João passou por isso, André passou por isso, Jesus passou por isso. Porque Jesus se encarnou dentro da cultura judaica do primeiro século. Então certamente ele também passou por isso. Só que o que acontecia? Depois desses 5 anos, o rabino dizia assim: muito bem, você é um judeu, um bom judeu, ama a Deus e ama a Torá, vai e aprende a profissão com o teu pai, a profissão do teu pai. Por isso que você vai ler na Bíblia, e você vai ver que o pai de Pedro era pescador, e Pedro era pescador. Então, o pai de Jesus era marceneiro. O que Jesus era? Marceneiro, carpinteiro. Porque a profissão era aprendida na família. Por isso, filho de pescador, não era peixinho, era pescador. Entendeu? Filho de marceneiro, era marceneiro, carpinteiro. Filho de oleiro, era oleiro. Então você aprendia a profissão com seu pai. 10 anos para frente, o menino voltava para casa e aprendia a profissão. Só que alguns meninos eram convidados pelos rabinos da sinagoga para permanecerem, agora num curso de meio período, por mais 5 anos. Eles se destacavam no estudo, e aí eles eram chamados para permanecer por mais 5 anos num curso chamado Beis Midrash, aonde eles memorizavam o resto do Antigo Testamento. É mole, meu? E você está aí com João 3,16, rapaz? Você vai para o treinamento da MPC decorar 10 versículozinhos, que vergonha. É mole? Aí eles iam até mais 5 anos, 10 a 15 anos. Com 15 anos de idade não tinha mais jeito, vai embora, vai aprender a profissão do seu pai, se vira aí, meu amigo, vai trabalhar. Só que tinha um jeito, sim. Alguns daqueles meninos, nesse processo, acabavam se apaixonando pelo estilo de vida do rabino. Sabe como na faculdade, na universidade, no colégio, você tem um professor que você admira? A gente sempre tem, não tem? Professor que a gente admira mais? Lá também era assim. Tinha aquele rabino que eles admiravam mais. Aí, o sujeito chegava no rabino e falava assim: mestre, eu quero segui-lo. E aí o rabino fazia um teste com ele. Se ele fosse muito bom no teste, se ele passasse assim com nota bem alta, o rabino dizia assim para ele: tome sobre você o meu jugo. Já leram isso em algum lugar? Tome sobre vocês o meu jugo. Venha e siga-me. E aquele menino dava tchau para o papai e para a mamãe, e pelos próximos 15 anos da vida dele, ele ia viver com aquele rabino, ele ia segui-lo, ele ia servi-lo, e em troca, o rabino iria dar para ele os macetes, os segredos que aquele rabino tinha a respeito da lei, a respeito da Torá. É assim que surgiam os rabinos, que os rabinos eram formados. Então todo rabino tinha um grupo de discípulos que andavam com ele. Lembram, quem é versado aqui nas escrituras, lembram de Paulo? Eu cresci aos pés de Gamaliel, Paulo diz. Ele era discípulo de Gamaliel. Paulo era um rabino que aprendeu aos pés de Gamaliel. O rabino andava com seus discípulos, e depois de 15 anos, ele liberava os discípulos que tinham mais se destacado no aprendizado, para ser um novo rabino.
Então todo rabino ensinava dentro de uma tradição rabínica. Quando um rabino ia ensinar, ele diz assim: sobre esse assunto, assim diz o rabino fulano de tal, que era o rabino dele. Quando esse rabino novo, ele viesse liberar os seus primeiros discípulos, aquele novo discípulo ia ensinar dizendo, como disse o rabino fulano, que era o rabino dele. Então vinha uma tradição. Quando Paulo ensinava, por exemplo, ele dizia assim como diz o rabino Gamaliel. Mas os discípulos de Paulo, que na época era Saulo, antes da conversão, diziam assim como diz o rabino Saulo. Deu para entender? O que acontece com Jesus? Jesus é carpinteiro, ele não segue nenhum rabino, mas ele vai ser batizado por João. Ele é batizado, o Espírito Santo leva para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, é tentado. Depois da tentação ele volta para Galiléia no poder do Espírito, e ele volta como um rabino. Jesus assume a identidade dele como um rabino. Nunca seguiu nenhum rabino, mas quando ele volta como, seria mais ou menos assim, o cara que nunca fez seminário, viajou e voltou como pastor. É isso que acontece com Jesus. Se você entender isso, você vai entender quando você lê os evangelhos, as brigas que os judeus têm com eles, que os rabinos têm com eles. Eles perguntam assim para Jesus: em nome de quem você ensina essas coisas? O que eles estão perguntando é: quem é o rabino que te ensinou? E Jesus não ensina em nome de nenhum rabino. Como é que Jesus ensina? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Isso é uma fala rabínica, só que o rabino diz assim: o rabino fulano de tal diz. E Jesus assim: eu porém vos digo. Então por que esses homens estão largando tudo e estão seguindo Jesus? Porque quem está passando ali é um rabino, e o rabino está convidando, chamando-os para segui-lo. Se eles estão trabalhando, significa que eles não eram os melhores dos melhores dos melhores. Significa que eles devem ter feito apenas o Beis Sefer, ou no máximo o Beis Midrash. E se fizeram e tentaram ser discípulos de um rabino, não passaram no teste. Por isso eles estão trabalhando. Mas agora passa um rabino, uma personalidade importante da época deles, e diz assim: ei, siga-me. Por isso que o pai não acha ruim. Seria mais ou menos como se você ganhasse uma bolsa de estudos para Harvard. Você acha que o teu pai ia achar ruim? Harvard, meu Deus, vai lá, tudo grátis, pago, tudo. Vai seguir o rabino. Não vai, segue ele aí. Então eles começam a andar com Jesus, seguir Jesus, primeiramente porque eles acham que Jesus é um rabino, e eles vão aprender a viver o estilo de vida daquele rabino. Mas aí eles começam a andar com Jesus, e todo mundo começa a perceber que esse Jesus aí é um rabino meio diferente. Eles começam a dizer assim: esse rabino ensina com autoridade diferente, ele ensina como quem tem autoridade, até os demônios obedecem ele. E eles começam a andar com Jesus, e começam a ver Jesus curar a gente que está enfermo, e ver Jesus ressuscitar morto, e ver Jesus mandar o mar parar, o vento aquietar, e tudo acontece. E eles começam a olhar um para o outro e dizer: ei, cara, quem que é esse sujeito aí? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Jesus, como um rabino, diferentemente dos rabinos que eram escolhidos pelos seus discípulos, ele é que escolhe quem ele quer que o siga. Diferentemente dos rabinos da sua época, que só escolhiam, só se deixavam escolher por aqueles que são melhores dos melhores dos melhores, Jesus abre o convite dele para todo mundo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas olha a fala dele, é igualzinha a fala de um rabino: tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim. O que era o jugo do rabino? Como eu disse, o jugo do rabino era a interpretação da escola rabínica que ele tinha da lei. Aquilo ele não ensinava na sinagoga, aquilo ele ensinava apenas para aqueles que o seguiam. Qual é o jugo de Jesus? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Todo mundo cita o verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, fica aqui comigo.
Foi na praia hoje, né? Teu cansaço está repreendido aí, em nome de Jesus. Presta atenção, porque isso aqui é a conspiração divina entre nós. E eu e você como igreja precisamos entender isso, para a gente ser igreja do jeito que Deus quer que a gente seja igreja. Jesus, qual é o jugo que Jesus está dizendo para eles tomarem? Olha o verso 25, Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse, ele começa a orar: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. O que Deus escondeu dos sábios e cultos? O que Ele revelou aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Toda a autoridade eu recebi nos céus e na terra. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Qual é o jugo de Jesus? Qual é a revelação que só Ele pode fazer? É quem o Pai é. Enquanto os rabinos revelam nuances da lei, Jesus revela para mim e para você o Senhor da lei. Somente através de Jesus é que nós podemos conhecer de fato quem o Pai é. E Ele está dizendo: é isso que eu vou fazer com todo aquele que vier a mim. Você está cansado e sobrecarregado? Cansado de tentar ser bom? Cansado de tentar fazer com que a religião dê certo na sua vida? Cansado de ser o melhor dos melhores dos melhores? Cansado de ser aprovado pela sociedade? Cansado de tentar vencer na vida? Então vem a mim, Jesus diz, porque eu vou revelar para vocês o meu Pai. E esses homens estão andando com Ele. Quando um seguidor de um rabino começava a andar com aquele rabino, ele não estava apenas andando com ele para aprender teoria com o rabino. Ele vivia com aquele rabino, ele comia com o rabino, ele dormia na casa do rabino, ele estava onde o rabino estava. Quando a gente lê o Evangelho, a gente não vê Jesus assim. Era um problema Jesus. Se você convidasse Jesus para comer na sua casa, tinha que levar mais 12. Ele nunca ia sozinho. Os discípulos estavam sempre com ele. Se não estava todo o grupo, pelo menos 3 estavam. Ele levava alguns. Por quê? Eles estão aprendendo a viver a vida com Ele. Isso é ser um seguidor de Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Não é só você aprender teoria com Jesus. Não é só você aprender mais sobre a Bíblia com Jesus. Ser um seguidor de Jesus significa você aprender a viver a sua vida com Jesus, pensar como Ele, falar como Ele e fazer o que Ele faz. Isso era lógico para aqueles homens. Se eu estou vivendo com um rabino, eu estou aprendendo a fazer o que ele faz, eu estou aprendendo a falar como ele fala, eu estou aprendendo a fazer a pensar como ele pensa. É por isso que quando Jesus envia os discípulos para fazer o que ele está fazendo, eles vão e fazem. Eles veem Jesus expulsando demônio, aí Jesus vai: vão lá, vocês têm autoridade para expulsar o demônio. Eles vão e expulsam. Por quê? É lógico, eu estou aprendendo a fazer o que o meu rabino faz. Ele expulsa demônio, eu também expulso demônio. Ele cura enfermo, eu também curo enfermo. Ele perdoa as pessoas, eu também perdoo as pessoas. Eles estão aprendendo isso. E isso não mudou. É isso que significa ser um seguidor de Jesus hoje. É aprender a pensar como Ele, falar como Ele e fazer o que Ele faz. Agora, quem melhor entendeu isso, na minha opinião, do grupo dos discípulos foi Pedro. E eu vou mostrar isso para você através de uma história que está em Mateus capítulo 14. E aí a gente vai caminhando agora sim, estamos mais perto do fim. Mateus capítulo 14. Tem uma história muito interessante. Mateus capítulo 14, a partir do verso 21. Eu não vou ler o texto, que ele é longo, mas eu vou contar a história, depois você confirma na Bíblia. Jesus despede a multidão, depois de ele ter multiplicado os pães. E ele manda os discípulos passarem para o outro lado do mar da Galileia. Eles entram no barco e começam a atravessar. Jesus vai orar. E uma tempestade é acometida contra eles. Lembre-se que entre esses discípulos, vários deles são pescadores. Então o bicho estava brabo mesmo.
A tempestade era violenta, porque eles estão com medo de morrer. Eles estão tão apavorados, que Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E quando eles veem o vulto de Jesus, eles ficam desesperados, dizendo: pronto, vamos morrer mesmo. Aí, tem um fantasma, já está vindo pegar a gente. E Jesus diz assim: não tenham medo, sou eu. Aí acontece um negócio de novo. É a mesma coisa de Jesus chamar para andar atrás dele e todo mundo largar as coisas e ir. Não tem lógica nenhuma o que acontece. Tem lógica nenhuma. Porque o que acontece? Pedro ouve o cara falando lá do meio das águas, que é Jesus. E o que ele faz? Ele diz assim: se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Que lógica que tem nesse negócio? Ô cara, você concorda comigo que por pior que tivesse a situação dentro daquele barco, o melhor lugar para você estar ainda era o barco? Não, concorda ou não? O melhor lugar, cara, porque senão, pelo menos uma tabuinha vai sobrar ali, você agarra a tábua, um barrilzinho, né? E vai flutuar. Mas aí o Pedro faz um negócio que não tem lógica nenhuma. É o senhor que está andando aí, se é o senhor, manda eu ir. Sair do barco e ir aí. Aí a turma enaltece a fé do Pedro, né, e tudo mais e tal. Mas por que o Pedro faz isso? Se você entendeu o que eu te expliquei até agora, você vai entender por que ele faz isso. Porque a lógica de Pedro é o seguinte: se é Jesus, veja que até aqui, eles ainda não estavam certos de Jesus, eles estão descobrindo que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Que esse rabino não é como qualquer outro rabino. Mas a lógica de Pedro é o seguinte: se ele é Jesus, ele é meu rabino. E se ele é meu rabino, eu faço o que ele faz. Se ele anda sobre as águas, eu também ando. Deu para entender? A lógica na cabeça de Pedro é essa. É a única explicação plausível para a gente entender por que ele pede para andar sobre as águas. E Jesus diz para ele: pois venha. E a gente critica o coitado do Pedro porque ele afundou, mas você sabe que eu tenho a maior admiração por Pedro, velho, porque ele saiu do barco e andou sobre as águas. O texto diz isso. Essa parte eu vou até ler. Olha só. Mas quando, verso 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Agora dá até vontade de ser pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Andou sobre as águas, enquanto os outros ficaram tudo lá dentro do barco. Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro teve fé, afundou, né? Só que ele andou sobre as águas. E aí o texto diz que ele começa a andar sobre as águas, e ele, reparando no vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Outra pergunta. Sou professor, né? Então tem um monte de perguntas. Outra pergunta. Do que Pedro duvidou? Do que Pedro duvidou? Ele não duvidou de Jesus. Ele não duvidou que Jesus podia andar sobre as águas. Do que ele duvidou? Ele duvidou dele. Ele duvidou que ele podia fazer o que Jesus estava fazendo. Ele reparou nos ventos e nas circunstâncias e falou: opa, peraí, eu não sou rabino. E eu gosto desse texto. Eu gosto de ler a Bíblia com imaginação. Não sei como é que você lê esse texto, mas quando eu leio que Jesus segurou ele, puxou e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidou? Para mim Jesus estava dando gargalhada. Para mim Jesus pegou ele: Pedro, cara, por que você duvidou, rapaz? Estava indo tão bem. Que isso, homem de pequena fé? Duvida não. E aí voltou com Pedro. E se ele voltou com Pedro
para o barco, então ele voltou com Pedro, andando com Pedro sobre as águas. Ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser uma igreja do jeito que Deus quer que eu e você sejamos igreja hoje, significa nós crermos que nós podemos pensar como Jesus, falar como Jesus e fazer o que Jesus faz. Nós podemos perdoar como Ele, nós podemos curar como Ele, nós podemos abençoar pessoas como Ele, nós podemos ter compaixão pelos outros como Ele. É isso que significa ser um seguidor de Jesus. Pedro entendeu tudo, e a gente tem entendido. Aí você fala assim para mim: mas Ricardo, mas Jesus estava lá com Pedro, né? Hoje Jesus não está aqui. Aí que você se engana. Para nós é melhor, porque lá Jesus estava fisicamente com Pedro, ao lado de Pedro. Mas hoje Jesus está espiritualmente conosco, dentro de nós. Então o poder da vida dele, que estava fora de Pedro, agora está dentro de nós. E eu vou encerrar essa noite usando o mesmo exemplo com Pedro. Por quê? Porque Pedro ele pegou as duas etapas. Ele pegou a etapa de Jesus encarnado, e ele pegou a etapa de Jesus espiritualmente habitando nele. Aí, muito tempo depois, o Espírito Santo já tinha sido derramado, Jesus já está vivendo dentro de Pedro, dentro de nós, dentro da igreja. Atos capítulo 9, também vou contar a história. Pedro está na região de Jope, e em Jope tem uma discípula, uma mulher chamada Dorcas. Ela é uma mulher que pensa como Jesus, fala como Jesus e faz o que Jesus faz, uma autêntica discípula de Jesus. E ela morre, e a igreja que se reúne em Jope manda chamar Pedro, e Pedro vem, e quando ele chega, as viúvas se reúnem e mostram as roupas que Dorcas fazia, e o socorro que ela dava para eles, e está todo mundo triste. E aí me dá licença de eu dar uma viajada aqui agora, ok? Isso não está do jeito que eu vou colocar aqui, mas eu imagino, gosto de imaginar. Eu imagino que nesse momento Pedro viu aquele alvoroço, e deve ter vindo assim na mente dele: eu já vi um negócio parecido com esse aí. Muito tempo atrás, eu me lembro que Jesus foi chamado para ir na casa de um homem chamado Jairo, porque a filha dele estava doente. E quando a gente chegou lá, a multidão veio chorando, que nem essa turma veio chorando aqui para cima de mim. O que Jesus fez? Jesus botou todo mundo para fora. Aí Pedro falou: todo mundo fora, sai do quarto, só eu aqui no quarto, todo mundo para fora. Jesus virou-se para a menina e disse: Talita cumi, menina, eu ordeno, acorde. E ela sentou-se sobre a cama. O texto diz que Pedro botou todo mundo para fora, fechou a porta do quarto, ajoelhou e orou. Depois ele se levantou e virou-se para Dorcas e disse assim: Dorcas, em nome de Jesus, acorda. E ela sentou na cama. E ele disse, depois que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele chamou todo mundo e entregou ela viva. Ele abriu a porta e falou: aí galera, pode chegar aí, vão chegando todo mundo aí, está aí a Dorcas, para a felicidade de vocês. Pedro entendeu tudo.
eu fico imaginando qual foi a oração de Pedro. Nós cantamos uma canção aqui que diz: eu vou andar sobre as águas e tudo mais. Eu gosto de imaginar que Pedro orou assim: Senhor Jesus, posso andar sobre as águas da morte, posso descer do barco. E Jesus disse para ele: pois venha. E Pedro se levantou e disse: Dorcas, acorda. E ela acordou. E a boa notícia para mim e para você é que o mesmo Espírito Santo, o Espírito de Jesus ressuscitado que habitou em Pedro, habita em mim e habita em você. Ele é o poder de Deus que veio sobre a igreja, para que a gente possa ser o povo de Deus do jeito que Deus quer que a gente seja o povo de Deus. Nós precisamos do poder, da presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, e Ele habita em mim e em você. Então o problema não está do lado de Deus, o problema está do nosso lado. E qual é o problema? O problema é que nós estamos no barco. Fique em pé. O pessoal da música pode vir para cá. Tem que acabar com o apelo. O meu desafio para você essa noite, em nome de Jesus, é para que você saia do barco. Saia do barco da sua segurança, querido. Saia do barco da segurança da tradição, da segurança da religiosidade, da segurança do comum, do conhecido. Ouse, outra canção que nós cantamos aqui, ouse a fazer o impossível, a viver pela fé. Mas antes de você sair correndo daqui para querer andar na lagoa ali perto, deixe-me tornar isso um pouco mais concreto para você. Você pode andar sobre as ondas da mágoa, do rancor, da falta de perdão, da maledicência que foi feita contra você. Você não precisa ficar dentro do barco do seu rancor. Você pode andar sobre as águas do desânimo, da depressão, da angústia, da incredulidade. Você pode pensar como Jesus, falar como Jesus e fazer o que Jesus faz, porque a vida de Jesus está dentro de você, dentro de mim. O que nós precisamos é fazer a escolha que Pedro fez e não a dos outros 11. O que nós precisamos é dizer: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Sabe, o caos que às vezes está presente na sua vida, na sua casa, na sua família, no casamento dos seus pais, no relacionamento com seus filhos, o caos que a gente vê da violência, da maldade, da mentira, da enfermidade. Nós, como povo de Deus, fomos chamados por Deus para que aquilo que Jesus fez, Ele possa continuar fazendo através de mim, através de você.
Por isso que a gente tem que pedir para Deus essa noite: Senhor, que venha o teu reino, que as realidades do teu reino que estavam presentes na vida de Jesus, no que ele fazia, fluam de mim. Deus, diga para que eu vá, e eu vou sair do barco da minha incredulidade, do meu medo, e eu vou ser um discípulo autêntico do seu Filho. Eu vou, a partir de hoje, viver a minha vida pensando como Ele, falando como Ele, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Diante das realidades que estão ao nosso redor, nós vamos nos ajoelhar como Pedro, e nós vamos perguntar: Senhor, posso descer do barco? Posso andar sobre as águas? E aí essa vozinha que Satanás está dizendo aí para você agora, né? Rapaz, faz isso não, esse negócio vai te dar problema. E se você falhar? Se você falhar, se você afundar, Jesus vai estar lá para pegar você pela mão, te puxar para cima, te dar um abraço, uma boa gargalhada, e dizer assim: mas por que você duvidou? Estava indo tão bem, vamos de novo, vamos comigo agora. Porque Ele escolheu te amar, e Ele jamais vai desistir de você. Vem, Santo Espírito de Deus, mais de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, do Teu poder fluindo de nós, Senhor. Não é apenas com técnicas, com reuniões, não são apenas através das nossas estratégias e modelos que nós vamos conseguir impactar o nosso mundo, mas é com a autoridade, a presença e o poder do reino do Senhor, aonde nós vivemos, Teu Espírito fluindo de nós, Senhor, por onde formos, ó Deus, tocando em pessoas, acolhendo quem não é acolhido, levando o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, por onde nós passarmos, como Pedro fez. Nós precisamos fazer. Senhor, esta noite eu quero me ajoelhar, e eu quero Te perguntar: posso mais uma vez, Senhor, descer do barco? Deus, usa a minha vida, Senhor, para que através dela homens e mulheres saibam que o Senhor vive e que o Senhor reina. Usa a Tua igreja, Senhor, que ela seja o povo de Deus do jeito que o Senhor quer que nós sejamos Seu povo. Ó Espírito de Deus, que o Teu reino venha essa noite, mais dele, mais da Tua presença, mais do Teu poder, Senhor. Eu quero orar com você assim. Você quer orar assim? Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir para cá para a gente orar assim. Como aqui não tem muito espaço, você também pode se juntar aí, talvez com quem está perto de você, abraçar. Eu sei que já está tarde, mas nós não podemos terminar essa noite sem a gente se colocar diante do Rei. Quando o Rei se levanta, quando o Rei entra na sala, súditos se prostram. É assim que a gente precisa terminar essa noite, aos Seus pés, Senhor, aos Seus pés, dizendo, Senhor, que a nossa vida só tem sentido, Deus, se ela for vivida para o Evangelho da reconciliação. Ela só tem sentido se nossa vida for vivida para os propósitos do Senhor. O Senhor nos fez santos, para que nós
possamos ser a primícia daquilo que o Senhor vai fazer neste mundo. Deus, que o Teu Espírito, o Espírito de Jesus, que está vivo e que é selo em nós, da nossa salvação, venha com poder agora sobre nós, Senhor, porque seguimos Teu Filho. Nós queremos pensar como Ele, falar como Ele, fazer o que Ele faz, que a vida dEle que está em nós, flua de nós, Senhor, flua de nós com poder, flua de nós com perdão, flua de nós com misericórdia, flua de nós com compaixão, flua de nós com paz, flua de nós com bondade, flua de nós com domínio próprio, flua de nós com mansidão. Ó Deus, que Jesus continue curando através de nós, que Jesus continue libertando vidas através de nós, que Jesus continue levando salvação e reconciliação a esse mundo através de nós, o Teu povo, a Tua igreja, o Teu corpo, Senhor. Deus, enche-nos, ó Senhor amado, de ousadia, para que nós tenhamos a coragem de viver como gente livres do pecado, para que a gente tenha coragem de descer do barco da comodidade, da conveniência, da religiosidade, da apatia, do medo, e possamos andar com Jesus por sobre as águas, ó Deus, do caos que ainda cobrem, Senhor Deus, a nossa sociedade, o nosso mundo. Mas assim como o Teu Espírito paira sobre as águas, ó Deus, que o Senhor através de nós faça com que o poder dEle paire, ó Deus, sobre essa sociedade corrompida, fazendo com que a luz de Cristo brilhe, e que cegos vejam, Senhor, mortos sejam ressuscitados, enfermos sejam curados, mas acima de tudo, vidas sejam transformadas, resgatadas, Senhor, do reino das trevas e transferidas para o reino do Filho do Seu amor, por nós que somos o Teu povo, a Tua igreja, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado, que as pessoas, ao olharem para nós, a nos verem, ao verem a nossa vida, queiram saber por que nós vivemos assim, qual é o segredo, para que então a gente possa dizer: outro rei reina sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amém, aleluia. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino. Dá uns abraços aí, diga: eu quero abençoar o que Jesus fez na sua vida.